E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para estar criando divisórias personalizadas dentro do Elementor. Eu vou te mostrar uma ferramenta muito massa, tem vários modelinhos aqui e você vai ver como que é tranquilo fazer aqui algo totalmente personalizado para o seu site e com certeza se destacar entre os outros no mercado. E claro que se você curtiu a ideia desse vídeo, eu já peço para você estar deixando o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais vídeos que nem esse. Mas então, bora aqui para minha tela. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma página do Elementor só de teste mesmo. É uma página vazia. Só quero mostrar aqui para vocês como que a gente faria normalmente para fazer uma divisória. Nesse caso, eu vou estar colocando aqui uma altura mínima, só para a gente ter um espaçamento maior aqui na tela. Vou colocar em 80, na verdade, só para ele ocupar aqui bastante espaço. E basicamente, o normal que a gente utiliza no Elementor é vir aqui na aba de estilo, divisor de forma, e a gente poderia estar colocando aqui, por exemplo, uma montanha, colocar aqui no preto, por exemplo, e a gente poderia estar testando aqui entre esses outros modos que tem, de gota, nuvem, zigue-zague, pirâmide, e a gente tem esses modelinhos aqui por padrão dentro do Elementor. Mas se por acaso você quiser utilizar aqui um formato totalmente diferente, quiser inovar um pouquinho aí no seu site, você pode simplesmente utilizar uma ferramenta que eu descobri aqui que ela é muito bacana. A ferramenta é essa daqui, é a Hike. Eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição para você poder estar utilizando também. Mas antes que você abra e comece a fuçar, quero te mostrar aqui algumas opções que essa ferramenta tem. Essa daqui é uma ferramenta que você pode utilizar também para fazer alguns backgrounds, pegar alguns elementos já pré-prontos. Por exemplo, aqui esse círculo, você poderia pegar ele para utilizar no seu site, para alguma coisa. Claro que você também pode estar personalizando aqui na lateral. A gente tem aqui algumas informações que a gente pode estar trocando. Por exemplo, aqui o estilo, ele está como sólido. Se a gente colocar em outline, ele vai ficar só a bordinha da imagem. Vou deixar aqui em sólido. A gente pode estar mexendo aqui na posição também. Vou deixar aqui no centralizado mesmo. E a gente pode estar mudando aqui embaixo as cores também. Afinal, o seu site não necessariamente vai ter esse tom aqui. Você poderia colocar aqui um background branco, por exemplo, e aqui colocar um fio, que seria a cor do elemento de fato. Aqui, por exemplo, um azul um pouquinho mais claro. Você poderia estar escolhendo aqui e também mexer aqui na parte da complexibilidade. Então, vou aumentar aqui a complexibilidade, vou diminuir um pouquinho, vou deixar ele bem simples. Vou aumentar aqui o contraste, a gente poderia estar mexendo aqui tranquilamente. Só que além dessas formas aqui, a gente também tem, por exemplo, esse efeito de wave, onde a gente tem aqui um efeito de onda. A gente tem algo parecido no Elementor, mas a gente não tem exatamente nesse nível de controle. Então aqui eu vou colocar uma alta complexibilidade, vou diminuir aqui um pouquinho, vou alterar aqui um pouco o contraste, vou aumentar aqui o balanço, vou reduzir para ele ficar só mais embaixo. A gente poderia aqui mexer tranquilamente em basicamente tudo que a gente quiser. Claro, também se eu quiser colocar ele para cima, se fosse por exemplo ali um efeito para cima, poderia estar colocando ele aqui no teto, ou se for um efeito que eu quero usar na lateral, posso estar colocando. Posso estar alterando aqui também o tipo, se eu quero que ele seja arredondado, se eu quero que ele seja mais pontudo, se eu quero que ele seja quadrado. Então aqui, por exemplo, se eu quiser usar um efeito cidade, deixa eu alterar aqui um branco e eu vou colocar aqui uma cor mais escura. Poderia estar utilizando aqui como um efeito de cidade, por exemplo. Vou aumentar aqui também um pouquinho a altura, para ele ocupar um pouquinho mais de espaço. Vou estar aumentando aqui um pouquinho o contraste, que a gente poderia fazer de conta que são alguns prédios, por exemplo. Então a gente pode estar fazendo essas alterações. E também, para a gente baixar essa imagem aqui, a gente vai estar clicando aqui em Download SVG, que é um arquivo super leve e super recomendado. Eu vou deixar esse modelo aqui que eu acabei de baixar para a gente utilizar lá no Elementor. Vou fazer também uma versão desse modelo aqui no teto, só para a gente poder baixar aqui como SVG também. E eu vou estar fuçando aqui com vocês. A gente pode ver aqui que a gente tem uma opção de gradiente também. Isso daqui meio que a gente já tem no Elementor, então a gente não precisaria estar utilizando. Mas aqui a gente consegue estilizar bastante coisa também, aonde que o gradiente vai ficar e etc. A gente tem aqui vários círculos, caso você queira utilizar um efeito mais de bolinha. A gente pode estar aumentando aqui a quantidade de bolinhas, diminuir aqui o contraste, o tamanho. Então, olha só que massa. Esse daqui é um possível background para você estar utilizando. Esses efeitos aqui também são muito massa da gente estar utilizando. Em algumas ocasiões eles caem muito bem. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o contraste. Pode estar alterando aqui para colocar mais cores.
Cara, isso daqui é um efeito muito massa que dependendo do seu site, dependendo do estilo dele, cai muito bem. Aqui, ó, o próximo efeito é como se fosse aqui umas montanhas com várias cores. Poderia estar alterando aqui também. Nesse caso, inclusive, eu curti esse efeito. Eu só vou alterar aqui esse background para cor branca, porque eu acho que o branco vai combinar um pouco mais ali com o nosso site todo em branco, né? Mas eu vou estar baixando aqui esse SVG também, para a gente estar testando. Eu vou estar fuçando aqui se tem mais algum outro efeito legal. Esse efeito aqui mais pontudo, eu acho que ele fica muito bonito também. Então deixa eu alterar aqui a cor dele. Vou deixar em branco. Eu não estou alterando aqui a cor de tudo em si, para a gente não perder muito tempo com isso. Mas só para vocês verem como que isso funciona. Que tem várias opções. Vocês podem estar fuçando, personalizando tudo isso daqui. Mas enfim, eu já baixei aqui vários modelinhos. A gente vai vir aqui para o elemento. E como que a gente faz agora para colocar esses arquivos aqui como divisor de formas do elemento. Mas para falar a verdade, a gente vai estar utilizando eles como background. Então eu vou vir aqui no fundo, vou deixar ele como clássico e eu vou colocar essas imagens aqui. Inclusive já tem algumas ali que eu havia testado anteriormente, mas eu vou arrastar essas que a gente baixou aqui durante o vídeo. Vou selecionar aqui tudo, né? Arrastei aqui para dentro do elemento. E agora é bem simples, a gente pode inserir a mídia e vocês vão ver que ele já começa a fazer aqui o efeito. Nesse caso, essa imagem aqui selecionada, a ideia é que ela fique no topo do site. Então a gente vai configurar aqui a posição para superior centralizado. Sim, ele vai centralizar ali em cima corretamente. Outra coisa é que o anexo a gente vai deixar como rolagem, para ele não ficar acompanhando a tela de um jeito estranho. E aqui na opção repetir, a gente vai colocar que a gente só permite ele repetir na horizontal. Assim ele não vai estar repetindo para baixo e a gente vai poder mexer bastante aqui no tamanho. A gente vai poder estar mexendo aqui no tamanho sem nenhum problema também. E como eu disse, em tamanho eu poderia colocar aqui preenchimento completo, por exemplo. Ou então, até mesmo aqui em personalizado, poderia estar reduzindo o tamanho, aumentando, fazendo aqui basicamente qualquer configuração. Vocês veem que ele já fica aqui no topo certinho, funciona muito bacana, fica bem bonito na verdade. E se eu quiser aqui, vou estar duplicando essa seção, eu posso estar alterando aqui esse background. Por exemplo, eu vou colocar essa mesma versão, só que aqui embaixo elas vão se conectar. Só que nesse caso, como a gente está centralizando ele aqui na posição superior centralizado, ele acabou ficando aqui no meio, mas a gente pode vir aqui e colocar inferior centro. Fazendo isso, eles já vão se conectar ali embaixo. E agora a gente já tem esse efeito aqui que parece tipo umas ondas de som, algo do tipo. E pode ficar bem bacana aqui dependendo do seu projeto. Vou duplicar aqui só para a gente ver também esses outros elementos que a gente baixou aqui durante o vídeo. Vou selecionar essa outra aqui, por exemplo. E aqui vocês podem ver que ele não ficou muito bacana, mas eu vou estar configurando aqui por inferior centro, aqui no repetir. Eu vou deixar como não repetir e aqui o tamanho, nesse caso, ele vai ficar um pouco maior. Mas como vocês podem ver, ele fica bem bonito aqui também. E claro que dependendo da imagem, quando não funciona bem a função de repetir, que nem aqui em cima funcionou perfeitamente, aqui embaixo ele já não funciona muito bem, você pode estar fazendo esse controle que eu mostrei para vocês aqui, para a gente estar reduzindo aqui o balanço, por exemplo, e assim a gente conseguiria deixar essa onda bem menor. Mas nesse caso a gente fez grandona, então ele ficou aqui bem grande na nossa tela, mas ficou bem bonito. Eu pessoalmente gosto bastante aqui desse efeito. E por fim, só para a gente ver aqui o último efeito que a gente baixou, deixa eu selecionar aqui essas montanhas aqui ou algo do tipo. Eu também considero que fica bem bonito isso daqui e basicamente você pode utilizar esses efeitos aqui como divisória personalizada. Claro, como bônus fica essa dica aqui para você estar utilizando isso daqui como backgrounds também, caso seja do seu interesse. Lembrando que essa ferramenta eu vou estar deixando aqui na descrição e você pode estar acessando e personalizando aqui para fazer a imagem do jeito que você quiser. Mas se você for um usuário um pouco mais avançado, manjar ali do Photoshop e quiser fazer arquivos SVG, que nem esses que vocês acabaram de ver aqui, vocês também podem estar fazendo esse mesmo tipo de arquivo manualmente lá no Illustrator, Photoshop, onde for, você também vai poder estar conseguindo fazer
esse mesmo efeito aplicando aqui desse mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês. E eu também já quero aproveitar para perguntar para vocês se vocês conheciam essa ferramenta. É uma ferramenta que eu encontrei aqui bem intuitiva, bem fácil de mexer, e eu resolvi trazer essa dica para vocês. Mas eu também quero saber se vocês já conheciam, se vocês não conheciam, se vocês curtiram a funcionalidade dessa ferramenta, como é fácil de mexer, as opções que a gente tem ali. Eu achei bem bacana e eu quero saber a opinião de vocês. E também é claro que se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais vídeos que nem esse. Esse vídeo já vai ficando por aqui, mas eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!